Fala galera, beleza? Aqui pra comentar e falar um pouco da luta do UFC Paris, com a luta principal, Maurício Ruff e Benoit Saint-Denis. Antes tarde do que nunca, mas vamos lá. O francês ganhou em pé antes da finalização. Ele controlou a distância e anulou o que o Ruff tinha de melhor. O contra-ataque e o andar pra frente ou pra trás, esquivar e usar muito bem esse tipo de defesa. Os contra-ataques também, intimidar o adversário, tem uma envergadura muito boa. Uma coisa que provavelmente atrapalhou é o francês ser canhoto. Isso dificulta, tira o golpe preparatório, né, o jab, ou cruzado de esquerda, assim como ele fez na outra luta, para fintar o chute giratório dele. Dessa vez, o francês anulou, assim como o técnico, o Pablo, falou pro Ruff no intervalo, né, ele tá mais longe do que a gente estudou ele e se preparou para isso. Então, o francês também estudou o Ruff. Toda vez que o Ruff fintava e preparava o golpe, ele dava um passo para trás. Toda vez que o Ruff parava novamente para iniciar o ataque, se reposicionar, o francês chutava o Ruff ou no corpo ou na cabeça. O Ruff mantém a guarda baixa, né? Tem uma esquiva muito boa e esse controle de distância ajuda ele nisso, favorece ele. Mas o francês não só chutava, como a gente habitualmente faz na luta em pé, né? Chuta e volta a base lá inicial. Ele chutava e já embolava com os socos, atropelava o Ruff para conseguir fazer a luta agarrada. Então, quanto mais contato ele tivesse com o Ruff, melhor. Se ele chuta e volta e perde o contato, ele dá espaço para o Ruff se reposicionar e contra-atacar ele. Então, ele chutava e já ficava dali para frente. Se o Ruff recuava, ele tentava alguns socos até chegar na grade. Enquanto o Ruff estava descansado, ele conseguiu rodar uma ou duas vezes da grade. Depois que ele cansou, depois daquela primeira pressão que ele conseguiu a queda, ele não conseguiu rodar. Ele ia andando para trás, chegava na grade, dava no que o francês queria. Retornava em pé, o Ruff fintava, o francês recuava, achava o melhor momento, chute, socos, clinch, queda. Quando o Ruff conseguia, defendia, girava, alguma coisa assim. Então ele já ganhou a luta em pé antes de ir para o chão. Já estava com a vitória encaminhada se fosse terminar em pé. A tática dele em pé estava superior à do Ruff. Foi muito perigoso, o apelido é one shot, né? Tiro único ou um golpe e ele finaliza as lutas, a possibilidade de vitória dele era muito maior. Porém, a tática que o francês estava usando estava anulando o que o Ruff tem de melhor, a distância e esses golpes únicos, né? O francês não deixava ele dar um golpe isolado. Ou ele saía, já recuava antes do ataque, ou ele atropelava o Ruff e fazia o que ele queria. Então essa é a minha análise, meu ponto de vista da luta em pé, que é da onde eu tenho especialidade, sou faixa preta de kickboxing e de kung fu. Gostou do vídeo, gostou da análise, curte, comenta, compartilha. Logo mais farei também do Caio Borralho e Mavov, e também Ankalaev versus Poatan na primeira luta, e o que pode acontecer na segunda luta. Beleza? Até mais. Os